Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e mais uma vez estou aqui para falar sobre Santos com vocês. Desta vez para falar de Santos e Bragantino, um pré-jogo de Santos e Bragantino. Partida que acontece amanhã às 8 horas da noite, horário de Brasília, na Vila Belmiro, com ingressos esgotados. A torcida do Santos mais uma vez esgota os ingressos da Vila e vai ter casa lotada para apoiar o time. O Santos e Bragantino se enfrentam em momentos distintos na tabela do campeonato, porém em momentos semelhantes na prática, já que os dois times vêm em bom momento dentro de campo. Apesar do Bragantino ser o segundo/terceiro colocado da tabela do Brasileiro, depende agora do resultado do Grêmio, que está jogando nesse momento. Então, neste momento, eu acho que, se eu não me engano, o Grêmio está passando o Bragantino por estar vencendo o Atlético Paranaense, mas a partida ainda não acabou. E o Santos é 15º. Claro que a posição do Santos é baixa na tabela, mas o time vem de 3 vitórias seguidas, tanto para cima de Bahia, Vasco e Palmeiras. O Palmeiras fora de casa e as outras duas equipes jogando dentro de casa. O Bragantino não perde há 6 partidas, são 4 vitórias e 2 empates. A diferença que o Santos pode buscar, o ponto em que o Santos pode apostar é que dessas seis partidas em que o Bragantino não perdeu, as 4 vitórias são 3 partidas dentro de casa e apenas uma contra o América Mineiro em Minas. Então o Bragantino tem a maior parte das vitórias em casa. E as 2 partidas em que o Bragantino empatou, ambas são fora de casa. Então o Bragantino não tem um retrospecto positivo tão grande recentemente fora de casa. Inclusive, a partida que deu início a essa sequência de 6 jogos, a partida anterior ao primeiro jogo sem derrota, que é uma derrota por 4-0 para o Bahia, é fora de casa. É lá na Arena Fonte Nova, onde o Santos venceu o Bahia de virada por 2-1 e iniciou a sua sequência positiva. Naquela partida, o Bahia conseguiu fazer 2 gols em escanteios, que são jogadas planejadas pelo Marcelo Fernandes também dentro do Santos. Não pode ser um ponto que o Santos possa apostar, mas acredito que o ponto realmente em que o Santos deve apostar são os contra-ataques. Para fazer mais sentido o que eu vou falar agora do cenário da partida, os contra-ataques, eu vou passar para vocês as escalações, as prováveis escalações de ambas as equipes. O Santos deve vir a campo com... só para lembrar, primeiro os desfalques do Santos. O Santos não terá o Rincon, que está suspenso, então não joga para essa partida, e nem o Morelos, que se lesionou num treinamento durante a semana e deve perder o restante do ano. O Morelos, que deveria ser o substituto do Soteldo, que não deve iniciar a partida. Apesar desses desfalques, o Santos tem o retorno do lateral Dodô, que vem atuando como zagueiro, e do meio-campista Lucas Lima. Ambos estavam suspensos e não enfrentaram o Palmeiras. Soteldo também esteve suspenso, não enfrentou o Palmeiras e retorna. Porém, não deve ser o titular, deve ser reserva e entrar na segunda etapa, já que volta agora, nesta madrugada, da seleção venezuelana e não deve estar 100% fisicamente para aguentar a partida inteira. Então, deve entrar no segundo tempo com um gás a mais. Soteldo fez uma baita partida contra o Chile nas eliminatórias, foi o herói, fez um gol, deu uma assistência e fez a jogada do terceiro gol. A Venezuela venceu o Chile por 3-0, muito na conta do nosso camisa 10. Então vou passar agora para vocês a escalação do Santos, a provável escalação do Santos. No gol, João Paulo, que deve ser o capitão do Santos nessa partida, já que o Rincon não joga. O trio de zaga, Dodô, João Basso e Joaquim. O ala esquerdo deve ser o Kevson e o ala esquerdo, o ala direito, o Lucas Braga. No meio de campo, Dodi como primeiro volante, Jean Lucas como segundo e o Lucas Lima como armador. E a dupla de ataque é o Marcos Leonardo, com o Santista já está muito acostumado. E a novidade, Maxi Silveira deve ter a sua primeira oportunidade como titular do Santos. O Maxi, que teve a sua estreia contra o Palmeiras, conseguiu entrar e dar uma assistência para o Marcos Leonardo virar a partida sobre o rival paulista. Então foi bem e recebe a chance de ser titular, já que o Morelos não joga e o Maxi Silveira é um pouco mais móvel do que o próprio Julio Furch, que em teoria é o 12º jogador desse plantel do Santos. Então, para não bater cabeça com o Marcos Leonardo, o Marcelo Fernandes preferiu um atacante um pouco mais móvel, por isso a opção pelo Maxi Silveira. E o técnico que eu acabei de falar, Marcelo Fernandes, bom treinador, está com 100% de aproveitamento nessa sua passagem no Santos, 3 jogos, 3 vitórias, buscando a 4ª vitória, que não acontece, inclusive vai estar aparecendo aqui no card, ou no final do vídeo vai aparecer. O Marcelo Fernandes busca atingir uma marca que o Santos não atinge desde 2019, que são 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. A última vez que o Santos conseguiu isso ainda era sob o comando de Jorge Sampaoli, naquele Brasileirão em que o Santos foi vice-campeão com 74 pontos, se tornando o maior vice-campeão ou vice-campeão com mais pontos da história da era pontos corridos do Brasileirão.
O Bragantino de Pedro Caixinha deve vir num 4-3-3, bem simples. No gol, Cleiton, lateral esquerdo, Luan Cândido, a dupla de zaga deve ser Léo Ortiz e Realpe, e o lateral direito, o Aderlan. No meio de campo, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Jadson. E o trio de ataque, Vitinho, Elinho e o ex-Santos, Eduardo Sacha, deve reencontrar o Peixe na Vila. Tem que tomar cuidado, claro, para não tomar a famosa lei do ex do Sacha, que não é um primor, não é o melhor jogador na posição hoje no Campeonato Brasileiro, mas é uma boa peça do Bragantino, então é assim uma peça para o Santos ficar de olho, e não pode bobear, porque senão é capaz, é bem provável até, que se bobear o Sacha vai marcar um gol no Santos, então o Santos deve ficar bem atento. Agora eu vou falar para vocês como eu acho que o Santos deve apostar, jogar para tentar vencer o Bragantino. O Bragantino é uma das melhores equipes do campeonato, talvez depois do Botafogo é que jogue melhor hoje, já que é segundo e terceiro na tabela, uma equipe que joga bem. O Bragantino gosta muito de ter a posse de bola, então deve ser quem deve tomar as rédeas da partida e ficar com a maior posse. Mas não necessariamente isso é algo ruim para o Santos, porque os contra-ataques do Santos são muito positivos, principalmente agora com essa escalação do Dodi, que é um primeiro volante mais ofensivo do que seria o Rodrigo Fernandes, que é um primeiro volante de mais marcação. O Dodi tem mais velocidade, carrega mais a bola e tem um passe melhor do que o Rodrigo. Apesar de ser uma peça defensiva, ele é mais ofensivo do que o Rodrigo Fernandes. Então achei que até que o Marcelo foi ousado na escalação e mostra que ele quer jogar. Apesar de entender, claro, a situação dos dois times, o Marcelo não abre mão da partida. Ele quer que o Santos jogue, não quer que o Santos deixe o Bragantino jogar e lute por uma bola. Ele vai querer que o Peixe jogue a partida buscando o resultado. Mas com isso, o Bragantino deve ter sim a maior posse, mas o Santos deve apostar nos contra-ataques, que é um ponto fraco do Bragantino e um ponto forte do Santos. Os contra-ataques do Santos podem ser potencializados agora com a entrada do Dodi, ao invés do Rodrigo Fernandes no lugar do Rincon, porque o Dodi tem essa, como eu citei anteriormente, essa explosão de roubar a bola. Tanto o Dodi quanto o Jean Lucas têm essa característica semelhante, de após a recuperação da bola, ter uma explosão para puxar o contra-ataque e iniciar a jogada. E o que pode definir a partida para o Santos, aí sim o torcedor tem que torcer para que isso aconteça, que é uma jogada que o Santos já fez várias vezes durante esse Campeonato Brasileiro, que é a bola enfiada do Lucas Lima nas costas dos defensores adversários, dos zagueiros. Enfiar agora tanto para o Marcos Leonardo, quanto possivelmente agora para o Maxi Silveira, que vai ser a dupla do Marcos nessa partida, para sair cara a cara com o goleiro nas costas dos zagueiros do Bragantino, que normalmente se posta numa linha alta no meio de campo. Então o Santos deve apostar tanto na explosão de Jean Lucas e Dodi, quanto nessas bolas enfiadas e lançamentos do Lucas Lima, que tem uma qualidade no passe muito grande. Então acredito que essa deve ser a peça-chave para o Santos vencer a partida. Claro que temos um bom centroavante, que é o Marcos Leonardo, que não costuma desperdiçar as chances que tem cara a cara com o goleiro, mas nós temos o Maxi Silveira, que apesar de ter feito boa partida contra o Palmeiras, nós não podemos esquecer que ele perdeu um gol que não poderia ser perdido, quando ele saiu cara a cara com o Everton num rebote do Furt. Se ele perde aquele gol e o Santos toma empate, o empate é todo na conta dele, porque aquele gol não poderia ser perdido. Então, os dois centroavantes do Santos não podem desperdiçar as chances, porque o Santos deve ter menos a bola e por isso deve ter menos chances possivelmente do que o Bragantino. Então, as que surgirem, as chances claras, o Santos precisa aguardar para sonhar com essa vitória sobre o Bragantino dentro da Vila Belmiro. O Marcelo foi, como disse anteriormente, foi ousado na minha opinião, foi muito ofensivo na escalação do Dodi, gostei da postura do Marcelo, porque o Santos vem embalado, vem num bom momento. Já cantei essa bola várias vezes, o elenco do Santos é bom, não é um elenco ruim, não é elenco para ser 15º no Campeonato Brasileiro. Eu cantava a bola de que faltava um treinador de qualidade há muito tempo, porque o Aguirre infelizmente não tem as características, é um bom treinador, mas ele não é de características semelhantes ao plantel do Santos, o que o plantel pode oferecer para ele, é um treinador mais defensivo. Paulo Turra é um treinador tanto defensivo quanto inexperiente, então não é o nome ideal para o Santos. O Odair Hellmann também vem da escola gaúcha, pode não ser um retranqueiro, mas tem uma característica de defesa mais chamativa do que a ofensiva. Então foi uma sequência Lisca, vários treinadores que passaram nessa gestão Rueda não batem, a mentalidade deles não bate com as peças que ele tem no plantel. O Marcelo Fernandes não, é um cara que se mostra mais ofensivo, que entende o contra-ataque como peça-chave, que é algo que o Santos sempre foi bom. Acho que se pegar na época do Neymar, na época de 2015, daquela Copa do Brasil com o Dorival, onde nós somos vice-campeões, com o Sampaoli no Brasileiro, o Santos sempre tem bons contra-ataques. E não é diferente agora, não temos os jogadores com as mesmas qualidades do que Neymar, Gabigol,
Ricardo Oliveira, Ganso para fazer os passes, o próprio Sanches saiu do Santos, o Soteldo não era mais o mesmo, mas está sendo potencializado agora. O time é outro, as peças podem ser inferiores, mas elas não são ruins. Elas são boas para esse estilo de jogo de contra-ataque do Santos. Então o Marcelo tem essa ciência, por isso que eu acredito que ele tenha ido tão bem nessas últimas 3 partidas, porque ele sabe o que cada peça pode apresentar para ele e o que fazer para que elas sejam potencializadas. Então por isso eu gostei da escalação, gostei da presença do Dodi e não do Rodrigo Fernandes como primeiro volante do Peixe. O Bragantino, agora eu vou passar um cenário para vocês de como as duas equipes chegam, né, para a partida. O Bragantino hoje, como eu já citei no começo do vídeo, é segundo/terceiro, depende da vitória ou empate /derrota do Grêmio para a gente saber aonde vai se encerrar nessa rodada. Mas por enquanto eu gravo esse vídeo, está 1-0 para o Grêmio sobre o Atlético Paranaense. Então o Grêmio agora, nesse minuto que eu tô gravando, tô sem o relógio aqui, não consigo falar para vocês o horário, é o segundo e o Bragantino é o terceiro. O Bragantino com 46 pontos, 9 pontos atrás do líder Botafogo, então precisa somar os 3 pontos na Vila se quiser sonhar com o título brasileiro. Se você soma 3 pontos, você pode ver a diferença para o Botafogo ser diminuída para 6. Claro que o Botafogo tem um confronto agora com o último colocado da tabela, que é o América Mineiro, e pode ser que no pior dos cenários para o Bragantino, ele perde para o Santos e o Botafogo vence. Ele vê essa distância aumentar para 12 pontos. E no melhor dos cenários, ele venceria o Santos na Vila e o Botafogo perderia para o América, fazendo com que a distância encurtasse de 9 para 6. Então o Bragantino precisa da vitória, porque ou ele tem que ter a vitória para tentar manter essa distância ou tentar diminuí-la. Ele não pode perder no cenário do torcedor do Bragantino. Já o Santos é 15º, muito abaixo para ele. A importância na tabela, no projeto de cada um, dos 3 pontos é muito parecida. Mas eu acho que os 3 pontos são mais importantes para o Santos do que para o Bragantino pelo simples fator: você não ser campeão é menos importante do que você ser rebaixado. Então acho que os 3 pontos são mais importantes para o Santos, que hoje é o 15º na tabela do Brasileiro, pelo menos no momento em que eu estou gravando, com 30 pontos. O Santos pode chegar a 33 pontos, o primeiro dentro da zona nesse momento é o Vasco, que tem 27. Então o Santos pode abrir uma distância maior da zona de rebaixamento, por isso precisa vencer o Bragantino. Se o Santos somar tanto vitória quanto empate, já não termina de nenhuma forma a rodada dentro da zona de rebaixamento. Então o Santos precisa dos pontos. É um jogo difícil para o Peixe, mas que vale a pena assistir. Acredito que o Santos tem a capacidade sim de vencer o Bragantino e sonhar com essa distância. Na melhor das hipóteses, para o Santos, ele vence e chega aos 33, e os seus rivais na parte de baixo da tabela perdem. Eu acho que, se eu não me engano, não tem nenhum confronto direto nessa parte de baixo da tabela. Então, a parte de baixo que eu digo do Inter, 13º para baixo, porque está muito embolado. Eu acho que não tem nenhum confronto direto, se eu não estou enganado ali. Então pode ser que todos percam, por exemplo. Muito difícil, mas pode ser. Então o Santos pode, na melhor das hipóteses, somar os 33 pontos e empatar com o Cuiabá, que é o atual 11º, mas por conta do saldo de gol do Santos, que é muito negativo, é de menos 13, se eu não me engano. Gente, o Santos não vai fazer 13 gols no Bragantino, né? Então vai continuar com saldo negativo, muito negativo. Se ganhar de 3, acaba com saldo de menos 10, por exemplo. Então o Santos vai terminar com um saldo menor do que o do Cuiabá. Então, na melhor das hipóteses, o Santos termina em 12º, que é uma excelente posição na tabela. Se você parar para pensar que há 4 rodadas atrás, já contando com essa do Bragantino, o Santos era 18º, em 4 jogos você ser 12º é uma beleza, é um primor de tabela. Então o Santos, na melhor das hipóteses, termina em 12º. E claro, na pior das hipóteses, se perder, pode voltar à zona de rebaixamento. Mas basta pontuar. Se pontuar, não entra no Z4, pelo menos nesta rodada. Então é isso, esse é o cenário tanto de Santos quanto de Bragantino, as prováveis escalações e como o Santos pode apostar para tentar vencer o atual 3º/2º colocado do Campeonato Brasileiro. Espero que todos vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui para vocês me seguirem. Me sigam no Twitter para ficar por dentro das matérias que eu publico e por dentro, claro, das minhas opiniões pessoais, tanto de Santos quanto de seleção brasileira, quanto, por exemplo, essa semana eu falei sobre Venezuela, a seleção venezuelana que venceu o Chile, empatou com o Brasil nessa data FIFA. Então vale a pena. Jogos de outros campeonatos, tanto europeus, que eu acho que vale a pena comentar com vocês por lá. Já no meu Instagram eu sempre compartilho as minhas matérias que eu publico no Sport News Mundo via Story. Então me sigam lá para não perder e ficar sempre por dentro das notícias do Santos. Os arrobas estão aparecendo aqui, mas também tem na descrição para vocês se quiser conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã teremos o pós-jogo, espero que claramente com vitória do Santos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!